Olá, meus amores do sexto ano. A Pro está de volta com mais uma aula, certo? E a aula de número 14. E como tema dessa aula nós temos sílaba. Gente, a gente estava estudando em capítulos anteriores, conteúdos anteriores, a gente estava estudando o quê? Letras e fonemas, ou seja, as letras e o som que essas letras produzem ao sair da nossa boca, certo? Então, agora a gente vai estudar a sílaba, que a sílaba é justamente quando a gente pega uma letra ou uma consoante, que a gente estudou a classificação das letrinhas, consoante, vogal. Então, quando a gente pega a consoante com a vogal, vai formar uma sílaba, ok? Então, revisando um pouquinho, ó, no capítulo anterior, a gente viu o quê? Que para escrever ou proferir ou falar algumas palavras, a gente utiliza o quê? As letras e os fonemas. Justamente, as letrinhas do nosso alfabeto, que são 26, então, elas fazem com que a gente produza esses fonemas, ok? Então, ó, nós estudamos também que as letras nada mais são o quê? As tentativas de representação dos fonemas. Então, as letrinhas são as representações escritas dos fonemas, que é o som que a gente produz ao falar a palavra. Entretanto, quando pronunciamos uma palavra, não produzimos fonemas isolados. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente pronuncia a palavra, a gente não está pronunciando somente o som daquela letrinha, certo? A gente está pronunciando sílabas, certo? Então, vamos aqui, ó. Observe isso aqui, ó. Vamos pronunciar pausadamente as palavras. Paz, artista, mundo. Sim? Observaram que quando a gente pronunciou a palavra paz, lógico que nós produzimos 3 sonzinhos. Saiu da nossa boca o som da letrinha P, da vogal A e da consoante Z, certo? Mas quando nós pronunciamos a palavra paz, nós pronunciamos como? Abrimos a boca somente uma vez, certo? Que a gente vai estudar daqui a pouco a classificação das sílabas, certo? Então, sílaba, conceituando sílaba. Sílaba nada mais é do que um fonema ou um grupo de fonemas pronunciados em um só impulso de voz, isto é, em grupos. Então, quando a gente pronuncia esse grupo de fonemas, a gente está pronunciando a sílaba. Então, quando pronunciamos a palavra paz, saiu só uma sílaba, ok? Quando pronunciamos a palavra mundo, saiu 2 sílabas. Então, vamos aqui, ó. Para identificarmos as sílabas, graficamente podemos escrever essas palavras da seguinte forma. Então, paz tem uma sílaba, mundo, 2 sílabas, artista, 3 sílabas, e temos a palavra tranquilamente com mais de 3 sílabas, que a gente vai ver daqui a pouco a classificação de cada um. Quando uma palavra tem uma sílaba, quando tem 2, quando tem 3 e quando tem mais de 3, como é que elas vão se classificar, ok? Na língua portuguesa, a vogal constitui a base o quê? Então, a vogal A, E, I, O e U, que dentro desse conjunto de vogais A, E, I, O e U, a gente sabe que tem vogal e semivogal. A semivogal é aquela pronunciada com o som fraco, né? E a vogal é considerada com som, pronunciada com som mais forte, certo? Na língua portuguesa, as semivogais são conhecidas, são o quê? São quem? Quando ela tem som de I. Então, as semivogais é I e U, ok? Então, vamos aqui, ó. Em uma mesma sílaba e só pode haver uma vogal, como em paz. Então, aqui diz que assim em uma mesma sílaba só pode haver uma vogal, né, para pronunciar aquela sílaba. No caso de paz, nós temos a palavra paz com apenas uma sílaba e nós temos uma vogal. Lembrando que a vogal é a base fundamental para se constituir uma sílaba. Já em uma palavra como rei, observe, foi o que eu disse anteriormente, que a vogal era a base fundamental e que em uma sílaba tinha apenas uma vogal. Eu disse para vocês que no conjunto das vogais, quando a gente aprende lá na alfabetização, que as vogais são
A, E, I, O e U, dentro desse conjunto a gente classifica essas vogais como vogal e semivogal, não esqueça. Então assim, ó, como na palavra rei, vocês vão dizer, pronto, mas disse que em uma sílaba só pode ter uma vogal. Vamos ver, vamos aqui averiguar isso direitinho, ó. Rei, eu tenho aqui o E e o I, certo? Faz parte do conjunto das vogais, mas é considerado vogal, que é pronunciado com um som mais forte, e o I é considerado o quê? Semivogal. Então, dentro dessa palavrinha aí, dessa sílaba aí, rei, né, eu tenho apenas uma vogal. A outra, que é a letrinha I, vai se chamar o quê? Semivogal. Aprenda. Vogal pronunciada com um som mais forte, semivogal pronunciada com um som mais fraco. Então, ó, aqui, ó, rei, constituída de uma única sílaba. Temos apenas a vogal E. Nesse caso, o I é considerado o quê? Semivogal, pois é pronunciado de maneira mais fraca, certo? Então, por isso é que diz que a vogal é a base fundamental para se constituir uma sílaba. E diz também que em uma sílaba só tem uma vogal. Então, vamos aqui, ó, classificação da palavra quanto ao número de sílaba. A gente viu em exemplos anteriores que quando eu tenho a palavra paz e só tem uma sílaba, por que eu só tenho uma sílaba? Porque ao pronunciar paz, eu abri a boca apenas uma vez. Então, quando eu pronuncio a palavra gato pausadamente, eu abri a minha boca para pronunciar duas vezes, né? Duas sílabas, no caso, gato. Então, eu tenho uma palavra com duas sílabas que a gente vai ver a classificação de cada uma delas agora. Então, ó, monossílabas são quais palavras? São as palavras formadas por uma única sílaba. Quais são elas? Sol, Zé, paz, mi, ai e pé, certo? Então, essas palavrinhas que ao pronunciar ou abrir a boca apenas uma vez, ela vai se chamar o quê? Monossílabo, porque só tem uma sílaba. Aqui, ó, as dissílabas são palavras com duas sílabas. As trissílabas são aquelas que têm três sílabas e polissílabas. Então, a gente viu que as palavras que são formadas por mais de três sílabas, 4, 5, 6, 7, 8 e assim vai, elas são chamadas de polissílabas, ok? Como exemplo de dissílabas, eu tenho Beto, onde, jaca, dedo, verdes e nome. Como exemplo de trissílabas, eu vou ter alcance, alarme, estado, banana, larane. Lairane, na verdade, é lairane. E como polissílaba, eu tenho o quê? Esperança, dissertação, estadística e normalmente. Então, eu tenho mais de três sílabas, então eu tenho uma polissílaba, ok? Então, as palavras, ela também se classifica quanto a sílaba tônica, ou seja, a posição da sílaba tônica. Que posição é essa? Então, toda palavra, quando nós pronunciamos, certo? Ela tem uma sílaba tônica. O que é sílaba tônica mesmo? Então, é a sílaba mais forte da palavra, ok? Quando se tem uma palavra que é acentuada, fica bem mais fácil da gente identificar qual é a sílaba tônica dela. Por quê? Porque a palavra que já vem com acento, a sílaba mais forte dela vai ser justamente aquela sílaba em que está acentuada a vogal, ok? Lembrando que o acento vai vir na vogal, certo? Vogal ou na semivogal, no caso. Então, vamos aqui, ó. Quanto à sílaba tônica, eu vou ter três classificações. A primeira delas é oxítona, a segunda paroxítona e a terceira proparoxítona, certo? O que é uma oxítona? Gente, quando você ouvir falar em oxítona, você vai classificar a palavra com relação à posição dessa sílaba tônica. Que a sílaba tônica da palavra que é oxítona é justamente na última sílaba. Lembrando a vocês que vocês começam a
classificar, contar sempre da última sílaba para o início da palavra, certo? Última, penúltima e antepenúltima. Lembrem bem, última, penúltima e antepenúltima. Quando é a última sílaba mais forte, no caso de oração, de Amapá, de Aracaju, de computador, então observe que em todas essas palavras a última sílaba ela é considerada a mais forte. Então aqui é a sílaba tônica de cada palavra. Logo, essa palavra, oração, Amapá, Aracaju e computador, ela vai se classificar quanto a sílaba tônica em palavra oxítona, certo? Se for para classificar em relação à posição, a contagem da sílaba, quanto ao número de sílaba, aí você vai contar quantas sílabas tem. Oração tem 3, Amapá também, Aracaju 4 e computador também tem 4. Então, aqui, contando as sílabas, é classificar de acordo com a quantidade de sílaba que nós vamos ter o quê? Monossílaba, dissílaba, polissílaba e trissílaba. Já em relação à sílaba tônica, a gente vai ter oxítona quando for a última sílaba mais forte. E a gente tem as paroxítonas. Quando é que eu vou ter uma palavra paroxítona? Quando a sílaba tônica é a penúltima. Lembra que a gente começa a contar de quê? Da última sílaba. Última, penúltima, antepenúltima. Na palavra trabalho, o baqué. A penúltima sílaba vai se chamar o quê? Vai classificar, vai fazer com que essa palavra trabalho se classifique como paroxítona. Assim também em regra, em impressora e letras. Em letras, a sílaba mais forte é o lê, ok? E a última classificação, quanto à tonicidade, ou seja, quanto à sílaba tônica, nós vamos ter proparoxítonas, certo? Gente, uma coisa interessante é que vocês lembrem-se que na nossa língua portuguesa, toda proparoxítona é acentuada. Não tem nenhuma que não seja, ainda não inventaram uma regrinha para as proparoxítonas e não tem nenhuma que não seja acentuada. Observem só. E ela é proparoxítona justamente por quê? Porque a antepenúltima é a mais forte, certo? Então, ó, penúltima palavra, penúltima é uma proparoxítona. Por quê? Ó, última, penúltima, antepenúltima. O nu, observe que está com acento na palavra paroxítonas. A palavra paroxítona também é uma proparoxítona. Por quê? Porque a antepenúltima dela é a mais forte. E na palavra máquina, aqui ó, que é a antepenúltima, e na palavra lâmpada. Observaram? Então, são todas, nas proparoxítonas, elas são todas acentuadas. Então, vai vir sempre a vogal da sílaba da proparoxítona, vai vir acentuada, não tem nenhum, certo? Então, nossa aula sobre sílaba termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.